A gente continua na política, mas uma política internacional. Termina hoje a campanha eleitoral no México. O país pode ter a primeira presidente mulher. Nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, está aqui nos estúdios, traz e fala sobre os candidatos, explica os desafios do próximo governo. É uma eleição que para muita gente está distante, mas é uma eleição importantíssima como todas. Boa noite, Favalli, bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aí pelas nossas múltiplas plataformas. Corretíssimo, Tiago. Está distante de nós, mas é fundamental para o nosso entendimento, porque o México é a conexão da América Latina na América do Norte. Faz fronteira com os Estados Unidos, tem uma relação íntima em vários aspectos com os Estados Unidos, que também tem eleição. Então, nessa lista, eu falei a eleição dos Estados Unidos, no México, e já tivemos cerca de 70 eleições este ano. A maioria da população mundial vai às urnas agora em 2024. Mas vamos olhar para o México. Você falou dos candidatos, eu prefiro dizer as candidatas, porque muito provavelmente a gente vai acompanhar no final de semana uma virada na página da história. Eu coloquei todo mundo aí numa leitura gráfica para a gente conhecer quem é Claudia Sheinbaum e Xochitl Gálvez. Não tem segundo turno no México. Então, a eleição que acontece no final de semana vai ser decidido em um turno e, muito provavelmente, de acordo com os números da intenção de voto, a Claudia Sheinbaum aparece com 54% da preferência dos eleitores contra 34% dessa candidata de origem indígena, tem um nome que remonta à época dos indígenas do México, a Xochitl Gálvez. Eu coloquei uma conexão entre a Cláudia e o López Obrador, que é o presidente que está saindo com uma muito boa aprovação. 66% dos eleitores ouvidos recentemente aprovaram a gestão de López Obrador e ele apoia. Então, a Claudia Sheinbaum é uma herdeira política do López Obrador, que ficou 6 anos no poder. É um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver em outras democracias. É um mandato mais longo no México, não tem segundo turno e esta eleição ela vai ser uma renovação do executivo e do legislativo, incluindo prefeitos e governadores. Em geral, o México divide quando é uma eleição regional de governadores e prefeitos e a do presidente. Dessa vez vai ser todo mundo junto. 98 milhões de pessoas estão inscritas para votar, são 20 mil candidatos, porque também tem a renovação do Congresso. É um presidente da República, 500 deputados e 128 senadores. Agora, o fato de terem 2 candidatas mulheres liderando as pesquisas e uma com uma enorme vantagem, o que indica, pela primeira vez na história do México, uma presidente mulher, a próxima imagem explica o quanto isso é importante. Eu fui atrás dos números da violência contra a mulher, que é algo muito marcante no México. E a gente vê um arco histórico pequeno, desde 2016, tem aí uma curva crescente, levando em consideração que a gente nem terminou 2024 e tiveram mais de 31 mil registros de violência contra a mulher. A presença de uma mulher no topo do executivo pode mudar uma triste realidade do México, que não é a única. Na próxima imagem, a gente entende quais são os desafios econômicos. O México, que tem uma economia pungente, crescente, importante, muito dependente dos Estados Unidos, tem uma queda abrupta ali um pouco antes de 2010, muito ligada ou diretamente ligada à crise de 2008 nos Estados Unidos, que teve impacto diretamente na indústria do México, porque as duas indústrias são umbilicalmente ligadas. Mais recentemente, em 2020, por causa da Covid, obviamente, mas na recuperação, nisso que a gente passou a chamar de mundo pós-Covid, né, a realidade pós-Covid, a gente enxerga que houve um crescimento, uma retomada de crescimento do México, mas uma queda consecutiva do PIB, muito ligado às políticas do que foram depois os republicanos no poder e o que indicam aí uma grande chance de Donald Trump, republicano, voltar à presidência dos Estados Unidos. Ele vai ter uma política, pelo que a gente entende, muito de olhar para a parte interna dos Estados Unidos, atrair as empresas que estão fora dos Estados Unidos para dentro dos Estados Unidos de novo, e isso vai impactar o México. Então, esta queda no PIB pode ser acentuada com uma eventual vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, mas também depende de políticas que venham a ser aplicadas pelo próximo ou, o que muito indicam as pesquisas, a próxima presidente no México. E para a gente encerrar,
eu deixei o mais importante para o final. Quando a gente fala de México e a relação entre as Américas, a gente fala pelo narcotráfico. Essas linhas amarelas, elas mostram as conexões do que é produzido de cocaína no resto da América do Sul e tudo, ou praticamente tudo, desemboca no México com conexão nos Estados Unidos. Falar de narcotráfico é falar da política de segurança pública do México e esse, sem dúvida, passa a ser um grande desafio do próximo governo. E a gente está acompanhando, Thiago. Desafios sempre muito parecidos com o Brasil. Marcelo Favalli, bom feriado para você.